Boa tarde, queridos alunos. Bom, vou estar explicando agora para vocês as páginas 10 até 17, né? Que foi proposto de acordo com o cronograma da rotina semanal que eu mandei para vocês, estar sendo feito na quarta-feira, dia 20/5. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, vamos lá para a página 10, né? Que essas daqui eu já expliquei para vocês. Certo, página 10. Então, aí, na página 10, a gente tem um texto, né, sobre a obesidade infantil e uma pergunta sobre esse texto. Então, você vai ler, compreender e responder. Agora, aqui no texto 2, você vai ter que ler também, trata-se do mesmo assunto, sobre a obesidade infantil. Então, você vai compreender, no caso aqui, é uma propaganda, né, um texto em forma de propaganda. Você vai ler, compreender, para estar respondendo aqui a próxima questão da página 12. Observem que logo após nós temos aí uma atividade matemática, né? Temos aí uma tabela, então você vai ter que interpretar essa tabela para poder estar respondendo a questão abaixo. Agora aqui na página 13, nós temos uma atividade a respeito do sistema monetário. O sistema monetário é o dinheiro brasileiro, né? Então, você vai ter que somar aí esse valor em dinheiro, ver quanto tem para responder as questões abaixo. Na próxima página, na página 14, vocês podem ver aí que nós temos novamente uma tabela para interpretação. Então, de acordo com a interpretação dessa tabela, você vai construir, né, pintando esse gráfico, tá bom? Então, presta atenção nas informações dessa tabela para você estar colocando no gráfico abaixo, tá joia? Vamos lá para a página 15. Na questão 2, nós temos 3 perguntinhas, né, a B e a C, referente àquele gráfico que você construiu, tá bom? Então, você interpreta ele, né, para poder estar respondendo. Na atividade 4, nós temos um texto, né, informativo que fala um pouco sobre a Torre Eiffel, que fica em Paris, né? Vocês vão ler esse texto, vão compreender, tá? Para poder estar respondendo aqui as perguntinhas abaixo. Então, eu vou ler com vocês essas perguntas para dar uma breve explicação. Letra A. Vamos começar aqui na letra A, tá? Deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil para vocês. Em visita à Torre Eiffel, em 2017, Fernanda resolveu calcular quantos anos já tinham se passado desde a sua inauguração. A que resultado ela chegou? Então, você vai ter que ver aí, né, no texto, quando foi a inauguração da Torre Eiffel e calcular, né, quantos anos que tinha se passado da inauguração de quando Fernanda foi lá. Ela foi lá em 2017, tá bom? Presta atenção nessa informação para você não calcular com 2020, que é o ano em que nós estamos, tá joia? Agora aqui na B, quantos metros a mais a torre ganha em altura quando se considera a extensão da antena? Então, aí no texto tem a informação da altura da torre e da altura da antena também. Então, observe bem isso para poder responder corretamente. Agora aqui, na C, fala que no texto os números aparecem para indicar várias medidas e quantidades. Cite 2 medidas e 2 quantidades que aparecem no texto.
Então, olha só. Aqui, vocês vão ter que vir no texto e ver, desses números apresentados, qual representa quantidade e qual representa medida. Vamos lembrar um pouquinho. A medida, ela é o quê? Ela é uma medição que a gente faz com uma régua, né? Com uma fita métrica. Então, existem instrumentos de medida. A medição é um tamanho de algo. Agora, a quantidade, vamos pensar assim, eu tenho 5 balas. 5 é a quantidade de balas que eu tenho. Então, a medida, né, que pede aqui, para você indicar números de medidas e de quantidades. Então, medida é uma coisa, quantidade é outra coisa. Então, leia bem o texto e compreenda o que é medida no número e o que é quantidade, né? Tá bom? Então, aqui agora, nessa atividade aqui 5, nós temos aí um quadro, né? Que apresenta aí uma localização da posição de algo, certo? Então, aqui, olha, na página 17, tá pedindo qual é a posição da flor nesse quadro. Então, você vai identificar onde está a flor e vai procurar a posição dela, pela letra e pelo número, tá? Então, agora na página 17, nós temos aí, na atividade 6, faz uma pergunta sobre o algarismo, né, que representa a unidade de bilhar. Então, nesse caso, é o que eu sempre falo para vocês, né, que nós precisamos, quando temos dúvida a respeito de um número, quando às vezes ele é muito grande, nós precisamos colocá-lo no quadro valor lugar, que é aquele quadro que tem a unidade, a dezena, a centena, depois vem a unidade de milhar, a dezena de milhar, a centena de milhar, depois vem a classe dos milhões, né? Aqui nesse caso é unidade de milhar. Então, você observe aí no número, vê qual algarismo está na posição da unidade de milhar para você responder, tá bom? Vamos lá. Na atividade 7, nós temos aí uma representação de uma estrada que liga as cidades da felicidade e da alegria. E existe um marco a cada 6 metros. Então, nós temos aí, nós iniciamos pelo 1281, 1287. Depois tem um quadro em branco, vem 1299 e 1305. Então, observe que a cada 6 metros tem o marco de um número, né? Então, você vai ter que identificar qual é o valor do marco do quadrinho que está em branco. Se nós temos aí uma sequência de 6 em 6, é um cálculo bem simples, né? Bom, crianças, então, a explicação até a página 17 é essa. Na quinta-feira, eu volto para explicar para vocês, tá bom? As páginas 18 até 25. E já explico também da sexta-feira, das páginas 26 até 31. Muito obrigada, viu, pela atenção de vocês. Se mesmo assim restar dúvida, manda mensagem para a professora, tá bom? Não precisa ficar com dúvida, tá? Manda, mesmo que você achar que eu já expliquei, né? Porque às vezes eu expliquei, mas você não entendeu. Então, manda mensagem para mim que eu explico de novo sem problema, tá bom? Não fica com dúvida não, tá? Um grande abraço para vocês, viu?